Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos iniciando mais um programa Argumentos. Estão comigo hoje Máximo Trevisan, advogado e escritor, e o Dr. André Diefenbach, delegado da 3ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Santa Maria. O tema de hoje, o nosso assunto, é a pichação em Santa Maria. Vamos falar especificamente de Santa Maria, né? A pichação é uma realidade para nós, é um assunto que vem sendo discutido já há algum tempo. Temos algumas legislações novas que estão pautando o assunto e, obviamente, isso gera uma grande contrariedade de opiniões. Algumas pessoas são favoráveis, entendem que a pichação é um direito do pichador expressar a arte dele e o espaço é público, ele pode agir como ele quiser. E outras pessoas se sentem lesadas tanto pela questão visual, né, que entendem que há uma ofensa, uma poluição visual, como também a questão do patrimônio privado, que é pichado e as pessoas sentem desgostosas com isso. Vou pedir inicialmente então a vocês, nesse nosso primeiro bloco, que numa fala rápida vocês se posicionem para o nosso telespectador se são favoráveis ou não são favoráveis à pichação, né? E aí nós vamos aprofundando então as nossas razões aqui de conversa. Começamos pelo Máximo Trevisan, que está mais próximo de mim. Olá, né? Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. O que o senhor pode nos dizer, contar para o nosso telespectador sobre a pichação? O senhor concorda, não concorda? Como que o senhor vê esse assunto? Bom, se eu tivesse que só dar uma resposta assim tão simples, dizer assim, você é a favor ou contra, eu até não sou contra a pichação. Porque há pichações feitas no lugar adequado que poderiam até ter algum significado artístico, cultural, num certo momento, né? Direta já. Não pode ser considerado, né, uma expressão artística, mas foi muito significativo em determinado momento. Agora, tu não pode chegar num bem público ou numa escultura, como eu vi, ou até num painel e chegar lá e escrever porque eu sou a favor ou contra determinada coisa. É uma manifestação ideológica, política, válida até, porque representa uma comunidade, mas não pode ser usado o local adequado. Eu diria assim, aparentemente dá a impressão que é muito simples a ser colocado. Eu sou contra, porque prejudica a propriedade privada, ofende de forma muito expressiva o patrimônio público, é um crime ambiental porque torna a cidade feia, deteriorada, causa prejuízo a pessoas, desde uma pessoa rica, mas principalmente para as pessoas mais modestas, que têm a sua casa e que a cuidam, né, com zelo. Então, se fosse só se colocar, eu sou contra. Mas eu estava antes de dizer que diante de certos assuntos que se colocam hoje, não é, a gente aparentemente tem muitas perguntas que são consensuais, mas poucas respostas. E eu gosto de dizer para mim, né, o seguinte, né, eu citei o caso do Ciro Del Nero, que é um arquiteto carioca, que quando ele fez 50 anos, perguntaram o que ele achava da sua idade. Com 50 anos já devia ter uma leitura de mundo, enfim, algo. E ele disse, pois agora que eu pensei que sabia todas as respostas, mudaram as perguntas. Diante de certos fatos que estão acontecendo em Santa Maria, mudaram as perguntas. Muito bem. Doutor André, né? Não sei se o senhor vai falar como delegado ou como pessoa física, né? Eu acho que eventualmente quando se fala desse tipo de questão, que é uma questão pública, a figura
do delegado de polícia com a minha própria pessoa acabam se confundindo, né? Evidentemente que a Polícia Civil vem de uns anos para cá atuando fortemente na pichação. Nós realizamos uma série de operações. Um colega que antecedeu, o Dr. Marcos Viana, que estava na primeira DP, realizou algumas, eu realizei outras tantas. Nesse tipo de crime, objetivamente já respondendo à pergunta, evidentemente que eu sou contrário, porque entendo que o direito de um acaba quando começa o de outro. E o pichador acha que tem direito de pintar, mas ele está pintando a minha casa, está pintando a nossa praça, que não é dele, é nossa. Ou a casa que é minha, que direito ele tem de ali pintar? Ele vai pintar a casa dele, se ele quiser achar bonito, né? Pinte a casa do pai dele, a casa dele, enfim. Então a gente tem atuado fortemente nisso, temos realizado uma série de operações, nós temos ido frequentemente à casa dos pichadores. Lá nós apreendemos objetos eletrônicos, computadores, máquinas fotográficas, pendrives, celulares, enfim, todo esse tipo de objeto tecnológico que permite a retratação e divulgação de pichação, porque os pichadores hoje em dia é uma questão cultural deles, eles acham que pertencem eles chamam de CRIO, a polícia chama de bonde, seriam umas gangues que eles fazem ali umas turmas e começam a pichar determinado território da cidade. Eles consideram que é dele, de uma turma determinada de outra. E há uma certa competição entre eles também? Há competição de altura, dificuldade de objeto entre eles, entre os membros da própria CRIO, do próprio bonde, e entre pertencentes de outros bondes que invadem o bairro, que um atua, que outro atua, enfim. Quanto mais alto e mais difícil, mais status esse pichador ganha. O que eles fazem com esses meios eletrônicos? Eles copiam essas fotografias e divulgam em redes sociais, em sites como YouTube, fazem filmagens, exibição, incentivam, levam menores adolescentes a praticar esse tipo de ato, achando que estão fazendo grande coisa, ou que estão sendo... sei lá, se sentem meio super-heróis ou se sentem super-poderosos ao fazer isso. E isso está, evidentemente, muito difundido em Santa Maria. Nós temos, para se ter uma ideia, e é possível citar sem medo de errar, 33 turmas, 33 bondes ou 33 gangues de pichadores identificados em Santa Maria. E quando vocês vão até a residência desses pichadores, o que vocês encontram lá, assim, materiais de pichação, obviamente, devem encontrar, né? Até alguns cadernos, pelo que eu pude observar, que identificam, né, qual é a marca de cada um, a assinatura de cada um, né? Mas a residência deles, assim, a casa é pichada? O prédio em que eles moram também é pichado? Alguns são, outros não. Evidentemente, alguns de família mais liberal tem o quarto dele desenhado, rabiscado, enfim, como uma extensão dos cadernos. Os cadernos são um ponto principal, são totalmente riscados, totalmente desenhados, eles ensaiam as pichações que vão fazer na rua nos cadernos primeiro. Vários deles têm quartos pichados, casas pichadas, e outros têm a casa extremamente limpa, que os pais muitas vezes, acredito eu, que nem saibam desse tipo de atividade. Bom, vou continuar lhe perguntando e aí voltamos depois ao... Se você me permite, eu diria assim, eu vejo que a doença social, eu até diria, essa doença coletiva de gangues que se manifestam e que se identificam e que sentem orgulho de pertencer e de demonstrar isso, eu creio que até a comunidade toda porque vê os resultados, né? É mais ou menos assim, ó. A enchente mostrou que tinha algo que estava muito mal. Aí vai verificar, é um lixo excessivo, é isso, aquilo. Eu creio que hoje a pichação em Santa Maria está tão forte, está tão difundida, está tão, vamos dizer assim, deprimente, que não há quem se diga assim, eu sou a favor da pichação, né? Tem esse pessoal todo aí. Agora, o desafio, eu gostaria até de ver, o desafio que eu tenho me perguntado é como
vamos assim, enfrentar estrategicamente e de forma eficaz e um remédio que seja adequado a essa realidade que nós estamos vivendo. Por exemplo, o Poder Público encaminhou à Prefeitura Municipal um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade e está com vigência. O Poder Público, todos nós acho que temos lembrança disso, né, criou uma linha telefônica para receber denúncias e tal. A polícia, eu acho que nunca teve tão fortemente comprometida com a cidade nesse aspecto. Não tire outras referências, mas nesse aspecto está aí, e não só está identificando os infratores, como com toda a escassez de recursos, que a gente sabe que é notória, nesse momento, ela tem apresentado assim, resultados mais satisfatórios. A pergunta que eu me faço, e que eu acho que a comunidade tem que ser feita, é o seguinte: o que mais poderia tornar mais eficaz, mais real e assim com resultados mais palpáveis, né? Se é um processo policial criminal ou se esse é insuficiente, declaradamente insuficiente, se não for associado a uma outra estratégia que envolvesse a comunidade, as instituições, etc. Essa é uma pergunta que eu me faço. É que eu acho que a gente precisa partir da questão da motivação dessas pessoas para pichar, né? Eu acho que existe uma parcela que encontra na pichação uma família, vamos dizer assim, né? Não tem um time de futebol, não tem um time, não pratica um esporte. Então na pichação ele tem os amigos e aí eles acabam competindo e tem um status em razão disso. Eu acho que eles acabam encontrando uma razão de vida mesmo, assim, né? De ter um motivo para acordar de manhã. O que eu vou fazer hoje? Vou pichar um prédio mais alto para mim dizer que eu sou melhor que o outro. Eu acho que essa é uma motivação, né? É uma competição. Porque se o próprio quarto de um pichador está completamente pichado, ele realmente gosta daquilo ali. Uhum. Ele não está desafiando, ele não está pichando para prejudicar ninguém. Ele está pichando por diversos motivos, entre eles porque ele gosta. Mas se você observar a consciência do coletivo, essa não existe. Não, essa não. Ou seja, é individual, como o delegado falou há pouquinho, eu escolho um prédio perto da minha casa, que o proprietário teve a ousadia de pintar, porque pegar colocar a mão no bolso e dizer assim, deu uma de Silvio Santos, quem quer dinheiro ia tirar fora o que pagou para a loja de tintas, para o pintor, etc. Desculpe a brincadeira, mas é essa a realidade. Aí o sujeito chega lá, não, mas eu sou um artista, porque eu sou um grafiteiro, o cara é pichador, infrator, né? Não tem mínima noção do básico social, e vai lá e escolhe exatamente aquilo que a pessoa, né, com tanto sacrifício, eu quero oferecer isso para a minha cidade, para mim mesmo, onde morar, né, que o senhor falou, e picha. E aí a gente diz assim, não, mas vamos respeitar a expressão, a liberdade, mas que isso? Aí está na hora de desmascarar isso, gente. Ou nós aceitamos esse comportamento, assim, que eu acho, vamos dizer assim, agressivo e realmente um crime ambiental. Nós temos que mudar um pouco essa história de pichador. Mas eu acho que em relação a esses pichadores que entendem como arte, fazem isso porque realmente gostam, essa legislação que prevê uma multa, né, para ele e as sanções, elas vão agir de uma forma bem eficaz no sentido de inibir a conduta dele. Porque ele não está desafiando ninguém, ele está fazendo porque ele gosta, e aí ele vai acabar tendo que procurar um outro espaço para fazer isso. É suficiente. Eu acho que para esse tipo de pichador vai ser mais eficaz. Na realidade, os pichadores, ou grafiteiros, eles usam essa distinção de pichação e grafite. Uhum. É que pichação seria um risco menos trabalhado ali, um spray de uma cor só ali, que passa e rabisca um nome, e o grafite eles chamam aqueles desenhos mais elaborados, ou letras mais elaboradas, coloridas, com contornos, enfim. Mas invariavelmente o grafiteiro é o mesmo pichador. Ele, quando faz o grafite num local apropriado, ele diz que é grafiteiro. Né? Grafiteiro, como grafiteiro, ele até se expõe, ele vai e pinta num lugar autorizado ali, diz que é um artista e tal. Mas ele mesmo sai às escuras e às escondidas e vai lá assinar uma letrinha do nomezinho dele lá, ou da ganguezinha dele lá, vai subir no prédio, vai fazer. Então,
a distinção, eu acho que ela não... Eles acabam se confundindo. Ela é uma coisa que não leva a nada. Vai te dizer, eu sou grafiteiro, eu sou pichador. Independentemente se o desenho é mais bonito ou mais feio, é no meu muro. No meu muro eu não quero que pinte, né? A não ser que eu tenha autorizado, aí é outro problema. Mas a questão da solução, essa legislação da prefeitura, acho muito interessante, é uma legislação inicial, né? Ela está começando agora, os efeitos a gente não... Realmente a observação, eu acho que é uma manifestação política de um poder legislativo, do poder executivo, enfim, que está responsável pela gestão da comunidade, das coisas públicas, que mostrou uma interferência, e não uma omissão que até ontem havia. Está tendo, isso, né? Agora, o segundo tempo do jogo, Exatamente. eu passo a bola. E aí, nesse caso, muito bem, foi lá, autuou, identificou o autor, o sujeito que fez lá, cometeu esse crime, né? Exato. E aí chega a delegacia, como você fez a pergunta, e aí a pessoa, o delegado e o sistema se tornam o quê? Bastante ineficaz na medida que não lhe dão os bens, é isso? Ou estou sendo, na verdade, a leitura não é adequada? Na verdade, a nossa legislação ela vem evoluindo, a nossa legislação criminal, ela vem evoluindo de anos para cá, rapidamente no sentido mais liberal. Assim como a criminalidade, pode-se notar, a criminalidade ela vem crescendo e a liberalidade e a aceitação ao crime também. O crime vem sendo mais tolerado, vem sendo mais aceito. As penas estão cada vez mais brandas, em vez de serem mais duras, onde se consegue controlar a criminalidade, elas são mais brandas. Hoje em dia, um sujeito, para começar a cumprir uma pena no presídio, que é o que a população quer e questiona muito, por que ele não foi para o presídio? Né? Vocês pegaram ele ali trepando naquele prédio ali, pichando tudo ali, por que ele não foi para o presídio? Por quê? Porque a legislação não permite. A pena atribuída à pichação ela é de 3 meses a 1 ano de detenção. Né? Detenção já no nome da pena, e ela é uma pena que começa a ser cumprida em regime aberto se chegar a uma questão de pena mesmo. Né? Hoje, para qualquer criminoso aí ser condenado e ir para o presídio, que é o que a população pede, ele precisa de uma pena superior a 8 anos para cumprir no regime fechado, que é aquele que fica preso. Abaixo de 8 anos, até 4 anos, ele cumpre no semiaberto. E uma condenação abaixo de 4 anos, ele cumpre já inicialmente no regime aberto. Então, não é aquela questão, o sujeito hoje em dia, com a evolução da legislação, ele para ser preso, ele precisa realmente fazer muito esforço. Né, para ficar um tempo no presídio. O cara que está preso é porque realmente merece estar lá. E a sanção econômica teria uma eficácia maior? Eu creio que se tomasse o menor, flagrasse o menor, como o menor transfere, por assim dizer, o melhor não transfere, não, mas há uma corresponsabilidade. Eu imagino, prende o meu filho, né? Meu filho tem 15 anos. E aí eu sou corresponsabilizado, não é verdade? Você se lembra, se permite que eu trate assim, quando o menor dirigia e que a desculpa era essa, ele pegou o carro sem minha autorização. Aí o tribunal resolveu dizer assim, percebi isso na minha atividade profissional, não, se o senhor deixou a chave à mão, se o senhor isso, se o senhor aquilo, não, o senhor é corresponsável. O senhor já não veio mais a alegação que roubavam a chave e que não tinha responsabilidade, não é? E assim sucessivamente. Na hora que o tribunal mudou a sua leitura e o seu julgamento, os crimes que estavam nessa área desapareceram, passaram a ser outros. O senhor deve ter essa experiência muito concreta. Agora, na hora que o pichador chega lá e diz publicamente em entrevista que tanto faz, tanto fez, eu vou continuar pichando e a sociedade que se lixe. Olha, essa é a realidade. Na hora que nós não nos corarmos, não nos indignarmos, não é sair daí fazendo coisas que não devemos, mas sem criar mecanismos de proteção e entender que pichar ou deteriorar um bem público. Bom, o sujeito coloca uma escultura e vai lá alguém em cima da escultura e diz tudo. Mas nós aqui prezamos, eu já digo isso porque me identifico como menos alguém que busca muito tempo contribuir com a cultura de Santa Maria, e eu fico assim, realmente, não é indignado, é revoltado de ver a omissão. Como fazer, delegado? Aí eu vejo o seguinte,
mudar a legislação, não é da competência municipal. O que foi feito no município já aconteceu. Sim. Agora, isso que estava sendo feito, mesmo que a curto prazo pareça algo assim muito leve, mas, por exemplo, identificaram, eu li no jornal, do delegado, acho que uns 2 dias, identificaram lá a gente de Canoas, se eu não me engano, que andaram pichando aqui, e mandaram notificação para lá. Gente que notificaram no próprio presídio, com o qual no fim foi por outro motivo. Sim. Eu acho que essa, vamos dizer assim, essa atuação objetiva, até para a comunidade, dá outro sentido. Estão sendo feitos. Tem que ser feito isso aí. Vamos a um rápido intervalo. Estão comigo hoje Máximo Trevisan, Dr. André Diefenbach. Estamos conversando sobre a pichação. Voltamos logo. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos com o programa Argumentos. Estão comigo Máximo Trevisan, André Diefenbach, respectivamente advogado, escritor e delegado da nossa 3ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Santa Maria. Estamos conversando sobre o tema da pichação. Nossos convidados de hoje, nossos entrevistados, já manifestaram para nós que são contrários à pichação, né? Nos nossos diálogos aqui estamos constatando que Santa Maria realmente está precisando de uma atenção especial sobre esse assunto. Parece que é um surto de pichação na cidade e o poder público nos parece também que tem tentado dar uma resposta para a sociedade efetiva, né? Tanto na questão legislativa, o município passa a adotar uma lei específica para tratar da questão da pichação, com a imposição de multas, e a delegacia de polícia representada pelo Dr. André tem demonstrado para nós aqui na sua fala que há sim uma investigação e vamos chamar assim, uma perseguição por respostas da sociedade nesse sentido. Vou perguntar para o Máximo Trevisan o que o senhor pode nos sugerir, e sugerir para o nosso telespectador, como um caminho, né? Não adianta nós ficarmos falando somente sobre a pichação que ela está aí. Assim, que caminho o senhor entende ou sugere que nós podemos seguir para diminuir um pouco essa situação que Santa Maria se encontra hoje? Eu diria assim, eu tenho acompanhado, inclusive com atenção, como todo Santa Maria se crê que está fazendo, o que existe, é visível, uma cidade que está deteriorada na sua aparência, que está sendo prejudicada pública e particularmente, né? Foi falado aqui, na sua, não só na sua aparência, mas no seu custo de manter. Ela não está dando passos de qualidade porque as pessoas se retraem. Eu brinquei até antes, né? Quem quer dinheiro, quer dizer, se eu vou comprar tinta, eu sei que vai ser ineficaz o que eu vou fazer. Mas eu creio que foram dados passos bem significativos. Eu acho que nós temos que ter isso como ganho, tá, delegado? Me permite que eu faça como Santa Maria essa observação. Antes, as coisas ficavam assim, você lia no jornal, você via quando passava na rua e a coisa ficava por aí. Hoje, há um grupo de entidades e de pessoas, e na verdade de todas as áreas, eu acho que o delegado já participou mais de uma vez, que está tratando dessa questão. Então esse grupo não é só trazer a solidariedade, eu vou trazer solidariedade ao setor policial, não. Esse grupo está interagindo e está tomando assim, medidas concretas e estratégicas muito relevantes. Isso eu ao menos percebo assim. Segundo, esse grupo gerou, por parte do Poder Municipal, o encaminhamento de lei ao Poder Legislativo, que por outro caso se manifestou de forma objetiva e consensual e de forma unânime, dando meios, né? Antes era meia dúzia de reais, então ao menos economicamente hoje não é bom pichar. Terceiro, o que eu vejo assim também de muito importante,
que a prefeitura se colocou à disposição da comunidade, criando uma linha telefônica e agora criando um meio de você denunciar e oferecer condições ao setor policial, e nós temos aqui o doutor André que está nos dando, revelando essa série de estratégias, ele já tem identificado mais de 30 e tantas gangues, quer dizer, nós sabemos quem infringe a lei. Aí vem a pergunta que eu me faço também, eu acho que a comunidade que está nos vendo e ouvindo está se perguntando. Se eu pensaria assim, ó, a sugestão que eu teria, não é bem sugestão, uma expectativa que eu teria, que houvesse por parte do setor cultural e do setor, especialmente da educação, um compromisso com isso que estava acontecendo até agora. Que a minha neta chegasse na escola e começasse a dizer, olha, a escola está mais limpa. Bah, olha, teve aquele muro pintado, aí nós fizemos uma campanha lá e olha, pintamos o muro e agora todo mundo é responsável porque esse muro permaneça sem limpinho como está. O lixo que estava lá, olha, era sério, né? Carteiras, né, que estavam quebradas, nós conseguimos consertar. Na hora que, primeiro, a comunidade, através do meio escolar, fizer isso, e na hora que a prefeitura fizer o seu dever de ofício, isso, não tem dinheiro, nem a limpeza, a atenção, que é público, não só depende de dinheiro, depende muito mais. Eu menciono casos concretos, todos nós sabemos, grades que caem, ficam 1 mês, 2 meses, quer dizer, eu imagino ir numa cidade e ver isso aí, mas essa cidade está em um abandono. Abandonado. E isso é real, que o prefeito me desculpa, mas a cidade como está, não pode e não deve continuar. Então você me pergunta qual é a sugestão? É criar uma consciência coletiva, né? E um compromisso, mas que lá começar na calçada que está na frente da sua casa, começar na escola que está lá teu filho ou os estudantes de Santa Maria se comprometerem e não dizer assim, a polícia que... Bom, agora eu quero ver o que a polícia vai fazer. Agora deram assim uma multa, vou ver o que a prefeitura vai fazer e vou ver o que a polícia vai meter essa gente na cadeia. É ingenuidade, agora me permita revelar, ingenuidade, se eu pensar assim, é ineficaz, é uma estratégia inadequada que vai continuar cada vez mais alimentando esses infratores. Tipo de situação. Doutor André, o senhor comentava antes que a polícia tem ido à casa dos pichadores, sabe onde eles moram, né? E eu fiquei pensando, é um assunto que realmente é atual, a questão da redução da maioridade penal. E aí nós vamos ao encontro de adolescentes que estão cometendo a pichação. Em alguns programas anteriores, nós debatemos a questão da redução da maioridade penal e eu questionava o seguinte, quem são os adultos que estão junto com esses adolescentes? E o senhor dava o seu depoimento antes do programa também sobre isso. Então, qual é o perfil desse pichador que o senhor tem encontrado? São adolescentes, são adultos, adolescentes e adultos? E o que tem sido feito em relação a isso? Exatamente, na verdade são adolescentes e adultos. O que há e que se nota é que com a chegada da adolescência os jovens querem ser aceitos. Dependendo do grupo que eles frequentam ou que eles fazem parte, eles querem ser aceitos por aquele grupo. E dentre esses grupos há os grupos marginalizados, não pela questão de pobreza, enfim, marginalizados por praticarem crimes mesmo. E há grupos que praticam crimes, há grupos que praticam pichação e o jovem quer ser aceito por esse grupo. O grupo tem um líder lá, tem um pichador mais experiente, mais conhecido, e aí ele começa a conviver com essas pessoas e quer fazer parte. Para ele fazer parte, ele vai começar a pichar, e aí ele vai querer impressionar os outros, e assim ele começa, né? A formação da pessoa se dá, basicamente, boa parte do que ela vai ser quando adulta se dá na adolescência. Ela sofre influência, inclusive numa dessas nossas atuações aí, nós encontramos que esses papéis aqui que eu tenho nas mãos, num computador de um pichador, um trabalho de conclusão de curso feito por uma universitária em que ela fez todo o TCC dela com base na pichação de Santa Maria.
Aí ela tenta traçar um perfil psicológico e perfil de por que picham enfim. E até tem sido útil nas nossas investigações aqui, porque ela explica ali, inclusive motivações, inclusive com entrevista, com uma série, ela entrevistou nesse TCC dela 8 pichadores influentes na cidade, segundo o dizer dela ali, apesar deles não estarem identificados no trabalho, pichadores com constante atuação, são 8 ali, ela divide eles por classe. E ela por fazia parte etária. desses grupos ou não? Ela refere ter alguma atuação. Esse trabalho estava no computador de um pichador, mas de um pichador. Não no computador não dela, era não dele. foi ela que... Isso, não era dele, era de autoria de outra pessoa, de uma moça. Essa moça, então, fez um curso superior e apresentou esse trabalho. Nesse trabalho ali, ela entrevistou esses 8 principais pichadores, 8 homens, dentre eles alguns adolescentes, outros maiores. Ela traça ali o perfil socioeconômico deles ali, metade é da classe baixa, a outra metade da média e um considerado da classe mais alta. Traça ali a motivação deles, alguns começaram na adolescência, justamente para serem aceitos por outros que pichavam. Chega a falar, alguns deles responderam penas e ela chega a questionar o que eles acharam do cumprimento da pena. Por outros crimes? Não, por crimes de pichação. Inclusive um deles refere no depoimento dele ali que ele foi cobrado dele pelo judiciário que ele repintasse lá um certo local e ele argumenta que por ele ter tido que fazer isso ele ficou extremamente revoltado e com mais vontade de pichar. Então muitas vezes as penas que a gente aplica e tenta aplicar acabam sendo não tão eficazes quanto deveriam. É lógico que a sociedade tem que evoluir, a criminalidade não é uma questão exclusiva da polícia, não é uma questão exclusiva da prefeitura, não é uma questão exclusiva do Estado e não é uma questão exclusiva minha como pessoa, nem da escola, enfim, é uma questão de todos nós juntos. Todos temos que fazer uma parte. Nós todos temos que nos indignar quando enxergarmos alguém pichando um muro e temos que cobrar aquilo. Temos que usar esse número do Disque Denúncia da Prefeitura. Temos que chamar outros que estão ali na volta olhando. Vamos segurar esse pichador aqui, vamos chamar a polícia. A sociedade de bem tem que tomar as rédeas tem que se posicionar, dos acontecimentos, tem que se posicionar e tem que parar de se omitir. Principalmente nesses crimes pequenos. Existe aquela teoria que foi usada com sucesso em Nova York, das janelas quebradas, enfim, de não se aceitar as coisas pequenas, porque a gente sendo intolerante com pequenos crimes, os grandes crimes não vão acontecer, porque os marginais não vão evoluir para eles. Criando uma conformidade, vai se acostumando com Mas eu acho que esse cenário, né? Foi muito feliz nessa colocação. Há uma tendência a gente quase a terceirizar aquilo que é responsabilidade da gente. Delegado, o senhor vê se dá uma maneirada nisso aí, vê se melhora a nossa situação de Santa Maria. Aí, o senhor prefeito vê se dá um jeito, né? Etc. Mas há muito que nos cabe, né? E aquilo que diz assim, nós podemos começar pelas nossas escolas, pelos nossos clubes, tem revistas, tem jornais, que a comunidade perceba, né? Que aquilo que é feito contra o que é comum está mexendo comigo. Nós não temos essa consciência e não vamos não vou procurar quem é responsável por isso, né? Eu creio que, inclusive, quando eu era mais moço, eu dizia que o meu filho, essa era a cultura, à época. O meu filho não vai ter o sacrifício que eu tenho. Hoje está aí o sujeito que não tem sacrifício de coisa nenhuma, está querendo viver à custa dos pais. Não deram a ele o desafio de vencer a etapa, o desafio de cuidar daquilo que é nosso, o desafio... Por que o nosso país está quebrado desse jeito? É porque só um governador, não sei o quê? Não é, nós estamos vendo. Por que o Estado, hoje eu vi uma entrevista de uma ex-governadora, dizer por que nós estamos assim, não é verdade? Por que está tão deteriorada esse nosso ambiente de Santa Maria? Nós temos que ter não só uma inconformidade,
como dizer assim, isso é problema dos outros, é da incompetência dos outros, isso é problema de gestão, isso é problema disso, problema daquilo, mas o que eu posso fazer, e especialmente nas Nós coisas somos pequenas. a sociedade. E eu acho que você toca uma coisa assim muito importante. As coisas pequenas é que estragam as maiores. Você vê o lixo, o sujeito atira, me contou, o prefeito municipal mexendo, que a senhora estava na frente do Banco do Brasil e uma moça muito bacana, muito elegante, né? Ela ia na frente e atirou o papel da bala. E uma senhora, ele calculou lá seus quase 70 anos, chegou, pegou a bala e disse, moça, acho que você se deixou cair aqui. Ela pegou na frente dessa senhora e tirou no chão a bala. Então a pergunta, e aí? Né? Como é que fica? Essa reação da pessoa mais idosa, o outro, não vou dizer que os jovens são assim, eu não gosto de, na hora que você chega e começa a criar categorias, eu acho que o Degar foi muito feliz dizer que eu acho que hoje o pichador é uma classe média inconformada com ela mesma. Não, eu acho que os pobres, os menores que nós achamos são aqueles, infelizmente, excluídos. Não, eu andei vendo, e você está nesse trabalho, é o sujeito que, o cara que mais pichou lá na universidade, se ouvir do representante da reitoria, é um professor. Então essa história de querer, vamos dizer assim, atribuir, não é, a menores e como se fosse, né, os infratores, aí que eu acho que não é por aí, eu acho que... Até essa questão, né, que eu lhe perguntava, assim, temos menores, temos maiores, né? E a questão do comprometimento. Qual é a responsabilidade que é aplicada ao maior que está com o menor lá junto? Ou ao maior ou o pai que se omitiu? Né? Nós temos duas situações. Um maior que leva o menor pela mão e fala, picha essa parede aqui. E nós temos o pai que está em casa e não está se preocupando com o que o filho está fazendo na rua. Eu acho que isso também é uma questão de responsabilização, né? Porque são atores que estão realmente interferindo. Exatamente. Parte-se do princípio que está falhando, todo mundo está falhando. Não é só o delegado que está falhando, não é só o prefeito que está falhando, não é só o vereador que está falhando, não é só a casa, a família que está falhando, nem só a escola. Todos estão falhando de alguma maneira para que se chegue a esse ponto. O que nós, polícia, realizamos a respeito disso? Quando é constatado que maiores estão efetivamente com menores realizando a pichação, nós temos instaurado um inquérito para responsabilizá-lo pelo artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é corromper um menor ou levar um menor a com ele praticar um ato definido como crime. Como a pichação é um crime ambiental, é um ato definido como crime, a gente tem feito um inquérito em separado sobre a corrupção de menores e encaminhado ao judiciário, porque é um crime maior, com pena de 2 a 4 anos e não de 3 meses a 1, para que esse pichador maior de idade responda e venha a sofrer uma punição mais severa, para que ele realmente tenha consciência de que ele exatamente, porque ele é o sujeito mais velho, queira ou não, ele é exemplo para o mais novo, que anda com ele. Ele é exemplo. Ele servindo... Delegado, que aconteceu, acho que não é muito antiga esse enquadramento. Né? Não assim, esse olhar diferente, né? Eu acho que isso que talvez você está dizendo aqui, esse olhar diferente, Santa Maria mudou para melhor insuficientemente, porque me parece que ainda não conseguiu corresponsabilizar a todos nós nessa luta pela qualidade de vida, por uma cidade mais bonita, por uma cidade melhor, uma cidade onde o respeito ao que é público, o que é do outro, seja uma regra muito valorizada. Mas esse enquadramento é muito importante, porque o menor que causa o prejuízo, agora por lei e até municipal, ele corresponsabiliza o pai, o tutor, enfim, alguém que tem lá. O menor que está com o maior, olha aqui, esse enquadramento complica a vida, né? No primeiro momento, não, mas no segundo, no terceiro pode complicar a vida, não é verdade, Adriano? E aí começa a ficar, e se o maior vai se isolar e não se valer do menor,
Bom, aí já também nós já estamos atingindo um resultado bom, que é não colocar o menor nesse jogo. Geração não é verdade? Eu acho que esse é um ganho, eu diria, nessa luta aí. Na hora que se conseguir identificar mais. A pena de 3 meses a 1 ano de detenção para pichação é muito pouco, né? É claro que, né, 1 ano de vida, se a pessoa ficar 1 ano detida, é muito tempo. Não é pouco tempo, é muito tempo. Mas isso acaba incentivando a que esse ato seja praticado e repraticado, né? Então, a adoção desse indiciamento por estar levando um menor junto, ele acaba, olha, não vale a pena eu fazer isso, vou procurar outra turma para conviver, porque não está valendo a pena. E se o menor não fica sabendo na primeira, já na segunda ou na terceira, e o pai e a mãe sendo chamada, mesmo que ela diga, eu não consigo interferir, conseguir mandar nele, porque ele faz as coisas sem me contar, sem eu ver, sem a minha interferência. Bom, aí vai ter que pagar por ele. Exatamente. Aí existe uma coisa... Tem que assumir a responsabilidade. A lei do bolso, às vezes, é mais eficaz que a lei moral, assim, porque aí a pessoa chega e diz, mesmo que ela não pague na hora, ela fica com isso, vai se comprometer lá no crédito aqui uns dias, que aqui o crédito é talvez um grande patrimônio da pessoa que luta com mil dificuldades, e aí ela vai dizer, mas como? Como é que esse valor está aqui? Bom, então me parece que isso aí, eu concluiria assim, dizendo assim, ó, Santa Maria tem essa chaga, eu diria assim, é uma ferida aberta para mim, como Santa Maria, se vê a cidade tão deteriorada assim, mas eu creio que nós não podemos nos omitir e devemos continuar nesse caminho, porque ele incentivar, tão pouco, mas dizer como santamarense, que vejo esse esforço com limitação de recursos econômicos, limitação de recursos de pessoal, com limitação de toda a ordem, até falta às vezes até de um incentivo social mais forte, que não esmoreça na luta e nos envolva mais, nos inspire, não é? Para que a gente possa conseguir melhores resultados. É como talvez é o que eu desejo. Estamos nos encaminhando então para o final do programa. Vou de antemão agradecer a presença de vocês. Vou pedir que uma fala rápida, fala final, vocês então ratifiquem essa manifestação que já nos trouxeram aqui de contrariedade à pichação, mas que me digam rapidamente, não é um direito do pichador pichar um local público? Se o local é público, não é um direito dele pichar? Eu diria assim, ninguém tem o direito cujo exercício viola o direito, a identidade, a vida do outro. Então, o pichador, ele pode expressar a sua arte, se ele assim entende, a sua manifestação, mas que esse exercício que ele quer fazer, ou essa manifestação, não viole a identidade, o patrimônio, o direito do outro, da família, e especialmente o direito coletivo, que a comunidade tem o direito de zelar pelo patrimônio comum. É assim que eu penso. Então, sou contra, até não sei contra o pichador, mas contra esse ato de vandalismo que atinge tão de frente a sociedade naquilo que ela tem de melhor. É que eu penso que a gente teria que definir o que é esse local público. O local público que é de todos, que é digamos que seja um bem público da prefeitura, ele não é do pichador, ele é de todos. Ele é tanto do pichador quanto é meu, quanto é do Máximo, quanto é seu que está nos assistindo. É do seu imposto que ele é mantido, então não dá, o pichador não tem o direito de ir lá pichar, porque ele paga o seu imposto. Eu também pago e não quero que ele vá lá pichar. Então o espaço que ele teria para pichar é um espaço público, se a prefeitura achasse por bem, como uma questão de política social, ou enfim, destinar algum espaço para que esse tipo de arte seja realizado. Ou na própria casa, como eu referi no início do programa, na casa dele, é direito dele, aquele bem é dele. Ali picha, deixa do jeito que quiser, bem enfeitado, bem colorido, bem bonito, bem riscado, bem rabiscado, na casa dele. Na minha, não. Tá bem. No colégio, não. Vou agradecer então novamente a disponibilidade de vocês, né? Tenho certeza que o nosso telespectador vai assistir muito atento, porque é um assunto que interessa a todos, né? Muito obrigado.
Voltamos então com o próximo programa. Continuem contribuindo com a sugestão de pautas, enviando perguntas, né, e comentando, postando comentários sobre os nossos programas. Até logo! Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.